Poucos países no mundo já testaram veículos hipersônicos, e o Brasil acaba de entrar num seleto grupo de países que estão avançando no desenvolvimento desses veículos. O termo hipersônico significa voo a uma velocidade superior a 5 vezes a velocidade do som, ou Mach 5, algo em torno de 6.100 km por hora. Em essência, os veículos planadores hipersônicos são incrivelmente semelhantes a aviões espaciais lançados por foguetes, sendo a função do VSB-30 um foguete de sondagem desenvolvido e fabricado pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço em parceria com a Alemanha de levar a aeronave hipersônica não tripulada e equipada com o motor 14X em condições de operação na estratosfera terrestre, a uma velocidade de 7.500 km por hora, onde então o ensaio seria iniciado. Com isso, o DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeronáutica, espera demonstrar toda a capacidade do Brasil em desenvolver um motor hipersônico e foguetes para a realização de experimentos aeroespaciais e capacitar o país na área estratégica e prioritária da hipersônica por meio da operação em voo de um sistema com propulsão hipersônica aspirada, a tecnologia Scramjet. E após meses adiando, no dia 14 de dezembro, a Força Aérea Brasileira finalmente realizou o primeiro teste de voo do projeto de propulsão hipersônica 14X. A decolagem do primeiro ensaio da aeronave brasileira de tecnologia hipersônica aspirada foi conduzida a partir do Centro de Lançamento de Alcântara. O teste ocorreu em total sigilo e ainda não foi reportado se este foi bem sucedido ou não. Temos apenas este vídeo. O motor hipersônico, além de extremamente complexo, é de suma importância para a Força Aérea. Portanto, o silêncio das notícias deve ser encarado não como uma falha no projeto, e sim um sinal de seriedade com a defesa nacional. Projetos verdadeiramente estratégicos permanecem em segredo independente do resultado. Para nós, apaixonados pela astronáutica, gostamos de ver lançamentos ao vivo. Imagine então um lançamento ao vivo de um foguete brasileiro. Ficamos então aguardando por mais notícias. O projeto 14X foi batizado em homenagem ao centenário do primeiro voo do veículo 14 Bis, construído e testado por Santos Dumont em 1906. O 14 Bis foi o primeiro aparelho mais pesado que o ar a voar por conta própria e de forma motorizada. Na tecnologia do motor Scramjet, o ar entra em velocidades supersônicas. Essa velocidade acaba por gerar poderosas ondas de choque que comprimem o ar. Com o ar fortemente comprimido pelas ondas de choque, entra na câmara de combustão onde é misturado com o combustível, gerando uma poderosa expansão de gases, que são expelidos a velocidades supersônicas, gerando uma propulsão absurda do veículo que pode chegar de 6 a, teoricamente, 10 vezes a do som. Como mencionado, o motor precisa que o ar entre na câmara de combustão a velocidades hipersônicas, por isso a necessidade do uso de foguetes como o VSB-30. Segundo Dermeval Kariñana, chefe da divisão e coordenador do projeto do Instituto Espacial, o objetivo do teste é buscar nos primeiros ensaios em voo informações preciosas de telemetria aerotermodinâmicas associada à condição de partida do motor. Veja-se um interessante relato sobre o histórico do projeto e as perspectivas para o protótipo hipersônico 14X. A entrevista do canal Brasil com Ciência. Confira. O projeto 14X ele teve início em meados de 2008 e o principal objetivo desse projeto é demonstrar em voo a propulsão hipersônica aspirada. Por que aspirado? O termo aspirado ele está relacionado ao modo pelo qual se dá a combustão dentro do motor hipersônico. Em vez de você levar o comburente, o oxidante, o oxigênio, como no caso de um motor foguete convencional, nesse tipo de propulsão, o oxigênio é aproveitado da própria atmosfera, daí o termo aspirado.
Com isso, você consegue um melhor desempenho, grosso modo dizendo, desses motores, de tal forma que eles conseguem atingir velocidades, no caso aqui do 14X, cerca de Mach 10 a 30 km, perdão, 30 km de altura, de altitude. Grosso modo dizendo, isso equivale a uma velocidade de entre 11 e 12 mil km por hora. Ou trocando isso talvez no número que represente, que dê uma ideia da dimensão tecnológica, dos desafios tecnológicos desse projeto, é como ir daqui, São José dos Campos, até São Paulo, em cerca de 30 segundos. Aqui nós temos uma representação esquemática, né, do veículo 14X, onde basicamente nós podemos identificar duas grandes áreas. O motor hipersônico propriamente dito, os primeiros ensaios em voo desse motor são previstos para o biênio 2020-2022 e para a gente ter uma ideia do tamanho, essa seção aqui nós temos em torno de 1,5 m aproximadamente. Aqui nós temos a carenagem do veículo propriamente dito, cujo o sistema integrado, os ensaios em voo, os testes em ambiente relevante são previstos para o biênio 2026-2028 e o tamanho completo, total desse sistema integrado é aproximadamente cerca de 4 metros. A própria perturbação causada pelo deslocamento do veículo na atmosfera, isso se dá o nome de uma onda de choque, esse fenômeno ocorre bem aqui na ponta do veículo, faz com que haja, então, que o escoamento, o ar seja empurrado aqui dentro do motor. Isso gera, então, condições para você estabelecer um regime de queima em velocidades supersônicas. É isso que confere uma característica toda especial, uma performance muito maior para esses veículos. E, ao mesmo tempo, parte desse escoamento faz com que haja a própria sustentação. A asa do veículo é a própria seção que a gente chama aqui de intradorso, a parte embaixo do veículo. Se você imaginar uma régua, onde 0 são as pesquisas iniciais e 9 o produto entregue, hoje nós estamos prestes a alcançar um nível 6 dessa régua, com os ensaios em voo, ou seja, você testar o seu sistema em um ambiente relevante. Então, para chegar até esse ponto, nós contamos com a ajuda de vários outros institutos de pesquisa, universidades por meio dos seus alunos. Enfim, quando você tem um desenvolvimento técnico-científico até um TRL, esse é o nome dessa régua que eu acabei de mencionar, até um TRL de 3, 4, faz sentido você utilizar capacidades, competências já instaladas dentro do próprio tecido de ciência e tecnologia que o país, no caso o Brasil, possui. A partir de um certo desenvolvimento, é o mundo que nós estamos entrando agora, alguns dos atores começam a se modificar. Você começa a contar, por exemplo, com uma participação mais ativa do setor produtivo, das empresas. Hoje, efetivamente, isso já está acontecendo no projeto 14X, onde uma etapa importante do seu desenvolvimento, que é o projeto de engenharias de sistemas, ele está sendo conduzido por uma empresa contratada, que possui a competência de transformar, digamos assim, aquelas ideias, aqueles conceitos demonstrados em laboratório em um artefato onde eu consigo realmente demonstrar em voo. É um passo cada vez mais próximo do produto propulsão hipersônica.